Muito bem. Então, o 13, na numerologia kármica, ele é um número especial. Ele quer dizer assim, missão de atitude. Bum! E 3 mais 1, 4, nós temos uma liderança. Como foi uma hora de um crime, aí a gente tem que levar para o outro lado. O lado, infelizmente, o negativo, para ver se é uma coincidência ou se é uma providência daquilo ter acontecido nessa conjunção de horário, números místicos, vamos dizer assim, e dias com números místicos. Então, como foi se tratando aqui de uma coisa negativa, de um crime, a freira, de uma certa forma, ela tinha uma liderança. O malfeitor dela também tinha uma liderança. Ele liderava alguma coisa. O mal, por exemplo. Certo? E no caso de atitude, o algoz dela teve uma atitude, não teve? Teve. Ela não teve a atitude dela? Teve. Ou seja, ela no início reagiu, primeiro questionando o cara que ele estava fazendo ali. Ele deu a resposta, a atitude dela foi, não está batendo isso aí. Ele teve a atitude de atacar e de empurrar ela, certo? Ele teve a atitude de fazer A, B e C e tirar a vida dela. Fecha ou não fecha? Fecha. Olha aí, que legal, hein? Que bacana, hein? Aí vem o 30 de 30 minutos, que no caso do corto zero dá o 3. Ficamos com comunicador. Ficamos com um código de ação de grandeza para alcançar o que deseja. Cai perfeitamente para o criminoso, não cai? Ele teve ação grande e foi fazer, mesmo que ele tivesse drogado, ele foi fazer, alcançou o que ele quis fazer. Não importa se estava drogado, não importa se foi por efeito de espírito obsessor, de mestres das sombras, que estava possuído, não importa. O que está importando aqui, olha o número da hora com essa questão. Será que se fosse outro horário, né? O da noite, por exemplo, ou mais cedo, 9 horas da manhã, 9 alguma coisa, ele teria sucesso? Parou para pensar? É isso que eu estou tentando dizer, ou chamar a atenção. Muito bem. 21. O 21 foi o dia. É um número especial na numerologia kármica. Ele sendo especial, ele quer dizer a realização dessa missão. Cai de novo no criminoso. O criminoso conseguiu realizar essa missão. Não tem dúvida, né? E presta atenção que esse número 21, 2 mais 1 são 3, que se repete lá no 30 de 30 minutos, que são 3. Ele repete. Ou seja, tinha de acontecer. Estava reforçado. Tinha de acontecer. 2 é o mês de fevereiro, representado numericamente, né? Intuição, no caso, o intuito. Intuído. Espíritos o induziram, induziram. Já que ele falou que escutou uma voz, né? Fecha, não fecha? Legal isso, hein?
Bacana, né? Pô, eu vou passar agora, eu vou dar ideia para a polícia e analisar esse tipo de coisa para condenar o cara rapidinho, né? Mas o ideal seria antes de acontecer, né não? Já que aconteceu, eu só estou aqui dando uma explicação, vamos dizer assim, não é bem espiritual, dando uma explicação do porquê das coisas aconteceram, que existe uma força X, essa força pode ser uma força espiritual positiva, pode ser uma força espiritual negativa. Por que positiva? Uma força espiritual positiva. Porque tinha de acontecer, porque a freira tinha um karma para ser consumido. Ele, na radiestesia feita, eles dois eram inimigos, mas ele, no caso, na vez passada, foi a vítima. Então, espiritualmente, positivamente, foi positivo para acabar, consumir com o karma dela. Ele foi importante, no caso, para acabar com o karma dela, para ela passar por aquilo. Concorda? Não concorda? Desculpa. Seguindo aqui, como eu falei, o 2, né? Está explicado aqui a questão de indução. O 2 se repete de novo, que foi 2000, né? Para formar 2026. Aí eu peguei, no caso, 2000, que daria 2, 0, mais, cortando 0, sobra 2, se repete. Mas se repete como número, no caso 20, na numerologia kármica, é outro número especial, já é o segundo número especial. E vem dizer assim, uma missão poderosa. Bom, aí é que serve para os dois, né? Ele, a missão poderosa dele de fazer o que ele fez, e ela, a missão dela de ser freira, que eu acredito que ela deve ter levado alguma missão positiva, se ela não ficou enclausurada, né? Se ela saía lá para catequizar, né? Levar o evangelho, é uma missão, né? É uma missão, certo? E tem outra questão também. Esse número, por ser especial, esse número não deixa a pessoa cometer erro. Ou seja, o criminoso não errou. Ele acertou, né? É para matar? É para matar. Pum. Ele não foi para matar, mas não matou, ficou que nem a outra menina lá que levou 17 facadas e não morreu. Pô, entendeu? Esse coitado errou. Se a intenção dele era matar, também 17 facadas não podia ter outra intenção. Vou dar 17 facadas para ela só ficar uns dias internada, né? Um mês internado no hospital. Não faz sentido, né? Mas são coisas das emoções, né? Então, esse número 20, especial, repito, na numerologia kármica, não comete erro. A freira cometeu erro? Poxa, ela estava lá, 1h da tarde, dando milho para as galinhas, alimentando as galinhas. O cara pulou o muro. Eu tinha de perguntar, né? Ela errou? Será que ela errou e ter chegado lá para o cara? Ela não podia assim, pulou um cara aqui, eu vou correr, vou me esconder. Será que foi o erro dela foi esse? Mas aqui diz que não comete o erro. Será que não comete o erro? Foi para quem? Foi cometer a ação planejada, a ação querida, pretendida? Será se, né? A inocência dela foi tão grande assim que viu um cara ele estava assim, uma aparência negativa. Não seria melhor, mais prudente, ela ter saído dali e corrido pedido de socorro, entrado direto no convento? Houve um erro aí, da parte dela. Por que ela foi chegar ali? Atitude. É o que aconteceu lá em cima, no número 13. Foi a atitude dela.
Então a hora 13h30, o 13 bateu com a atitude, foi a atitude dela. Certo? Muito bem. Passamos por 26, que no caso, né, 2026, este ano. Que somando dá 8. E o 8 é justiça. Mesmo que seja na injustiça. Enrolei? Não, né? A injustiça entra, como eu estou falando aqui de numerologia kármica, ela tinha de, no caso, sofrer essa injustiça, aparentemente, mas que foi justo para o próprio bem-estar dela espiritual. Ela tinha de pagar um karma. Eu estou me direcionando, é claro, quem acredita nessa linha. Quem não acredita, é bom não continuar, que tu não vai entender nada, tu não vai aceitar nada, e se tu comentar, tu vai comentar a asneira de uma coisa que você não tem conhecimento, que você não aceita. Respeitar, a gente respeita o comentário, mas se vê logo que não é a tua praia, que você está na praia errada, entendeu? É a mesma coisa que você querer tomar picolé de pimenta. É coisa sua. Então, sendo o 8 na numerologia kármica, sendo a justiça, mesmo que seja na injustiça, que houve uma injustiça, não houve uma injustiça, poxa, logo uma freira, foi injusto isso, né? Não podia ter sido outra pessoa? Tanta gente má aí, né? Podia ser um bandido, outro bandido, podia ser aí um outro criminoso, um político, ia fazer até um bem para o país. Foi logo uma freira no convento, cara. Mas, ó, são mensagens de Deus que a gente tem que parar para refletir. Por isso que eu estou parando e refletindo aqui. Estou refletindo para mim e eu não vou guardar essa reflexão, não. Estou compartilhando com vocês. O que vocês vão fazer, eu não sei. Se eu vou conseguir abrir a ideia de vocês, o caminho de vocês, parar para refletir. Uma coisa é certo, vocês vão parar de dizer, e quando escutar Deus quis assim, não cai, não serve, vá procurar a resposta em outro lugar, cara. E vou dizer uma coisa, tu está no lugar errado, e continua no lugar errado, porque uma questão dessa, Deus quis assim, são desígnio de Deus, é justamente a pessoa que não sabe de nada, não tem interesse em nada, não procura estudar nada, não procura saber de nada, e é como para ela encerrar o assunto assim. E não enche o saco dela, pelo amor de Deus, hein? Senão ela vai te excomungar. Se isso aí séculos atrás era importante isso. Se tomava um cuidado danado, né? Se você fosse descomungado no século 17, 18, porque não até o 19, na beirada do 20, era de doer, era complicado isso. Mas daqui, nesse século, não faz efeito nenhum mais. Só para os coitadinhos, boizinhos de presépio, porque tem a consciência pesada, da lente pesada suja, não quer limpar e não quer se aliviar. Então, deixa ele na praia deles. Vou agora outra análise para ver, né, o fechamento, o que bate e o porquê agora na questão numérica e espiritual. Vamos para o 13, aquele tal número de azar, né? Então 3 mais 1, aí já no caso não tem número especial, vai na matemática mesmo, pura, no somatório. 3 mais 1 deu 4, estabilidade. Estabilidade. O que você entende nessa situação, vamos dizer aqui no caso aqui espiritual, estabilidade. Se entende, pelo menos no meu modo de entender, tá? Uma situação ficou estabilizada, que antes não estava. Antes, ou seja, ela tinha um karma devedor, isso era instável, desequilibrado. Então,
Essa estabilidade, ela pagou este karma. Mais para frente você vai entender. Vou parar aqui, eu vou mais para frente que vou tocar nesse assunto de estabilidade e você vai entender o que eu estou falando aqui. 30, que foi 13 e 30, 3, sociabilidade. No caso, ela, como freira, pelo menos social ela era, né? Ela falava com os fiéis, falava entre si lá com as irmãs. 21, 3 de novo, repetindo, hein? Olha só como é que as coisas giram em torno da mesmice, vamos dizer assim. Eu ia falar coincidência, mas não existe coincidência, existe providência. Então, a capacidade de comunicar. Olha só. Essa questão, já que é espiritual, esse karma, essa numerologia espiritual, é que foi na radiestesia que eu fiz, está lá, vocês vão entender melhor quando assistir o vídeo, eu vou tentar explicar aqui. Isso quer dizer o seguinte, ela está presa a este plano físico ainda. E no caso aqui, sendo a capacidade de comunicar, ela quer dizer alguma coisa, talvez dizer que está viva, talvez dizer, não culpe o rapaz, comunicar, né? Talvez o que está acontecendo, o que aconteceu. Comunicação, ela está do outro lado da vida, na mesma vida, em paralelo ainda, ela não foi, está ainda nessa fofoca. Faz sentido? E ela ainda está vagando no convento. Ora ela está consciente do que aconteceu, ora ela não está consciente, está numa confusão mental danada, ora ela quer sair desapegada do corpo físico e ela não consegue ter alguma coisa prendendo ela ali. Isso está na próxima radiestesia das perguntas que eu fiz daquela consulta, aquele trabalho desse vídeo que eu vou fazer e vou trazer aqui para vocês. Aguardem. No caso aqui 02, que é o mês de fevereiro, né? Vem como harmonia, serenidade, buscando paz. Ou seja, coisa que ela desencarnada por esse crime, por essa brutalidade, não tem. Ela não está serena, ela deveria estar por ser religiosa. Mas quando o que contaram para ela, o que ela acreditou dentro do convento, dentro da religião, na hora derradeira, não está batendo. E ela não está entendendo nada. De repente ela passou a vida dela toda pensando que quando chegasse a hora derradeira dela, os anjinhos iam vir buscá-la, botar ela na nuvem, eles iam ficar tocando arco para ela a toda a eternidade. Ou então que Jesus viria buscá-la e ela ia, né, ficar com Jesus. Jesus não veio, minha senhora. E aí, minha senhora? Então, não conseguiu também ter a passagem serena porque foi brutal. A harmonia não está, claro, né? Nessa situação toda, quem estaria em harmonia, né? E não basta ser freira, não. Qualquer pessoa, vamos dizer que fosse um irmão, tivesse ali, um religioso, tivesse ali me esqueci agora como é que chama, alguém da comunidade ali estivesse visitando o convento, fosse lá no convento para assistir uma missa ou pedir alguma coisa e tivesse acontecido com essa pessoa. Não aconteceu com as freiras, aconteceu com o indivíduo que frequentava o convento, um funcionário, né, um entregador de mototáxi. Aí seria outra história. Poxa, aconteceu lá com... Não aconteceu com a freira, mas aconteceu com a freira, não adianta discutir, mudar de assunto, não, meu camarada. Então isso não deixa harmonia não, né?
Porque até esse cidadão fora da religião, claro, não tão maciça como de uma freira, mas sabe aquela história? Eu acho muito engraçado que a pessoa pergunta assim, né? Eu estava do lado do cara e chegou uma pessoa e falou assim pro outro, né? Ah, qual é a sua religião? O cara encheu a boca. Eu sou católico romano, mas não protestante. Porra, meu amigo. Calava a tua boca, cara. Se tu não é praticante, tu cala a tua boca, cara. Tu falou demais, cara. Eu sou católico romano. Agora não interessa os outros saber se você pratica ou não. E se você não pratica, tá fazendo o quê dentro da igreja, cara? Enchendo o saco dos outros? É isso que eu falo. Muita gente fala de Jesus, mas não faz. Tá aí a prova. Tava do meu lado, ninguém me contou, não. Eu olhei assim pro lado, falei, meu Deus, falou demais, falou bobagem. O cara tá dentro da igreja e não pratica? O cara tá dentro do centro espírita e não pratica? O cara tá no culto e não pratica? Tá fazendo o que lá? Sabe o que tá fazendo lá? Aquele troço chato que eu canso de falar. Tá ali para arrumar uma namorada e para arrumar um casamento. Tá ali porque é um meio social, você vai conhecer pessoas e você até vai arrumar um trabalho. Por isso que ele não é praticante. O que ele tinha de praticar, ele não pratica. Ele vai praticar outras coisas. Ele vai praticar uma vida social lá, ó, tem musiquinha e vai lá dançar. Ele vai conhecer outras pessoas, vai namorar e vai casar e vai arrumar um emprego. Eu paro por aqui. Porque vai ficar chato, pesado demais. Serena, no caso, ainda no número 2, não está, né? Não dá para ficar serena com o que aconteceu, com a confusão que está lá dentro. E ela também está agitada com tudo isso, perdida, hora aceita, hora não aceita, hora não sabe o que aconteceu, o que houve, a hora quer falar para as meninas lá que está viva, está um inferno. Conseguiram botar um pequeno inferno, uma filial do inferno lá naquele convento, lá espiritualmente falando. E buscando paz. Ao mesmo tempo buscando paz. Olha só, quando uma pessoa, é muito comum, ficou longo, está ficando longo. É muito comum quando uma pessoa está no velório, dizer assim, descansa em paz. Cara, eu só vou focar o descanso em paz. Descansa em paz se for uma pessoa bem espiritualizada, que não era materialista, que não era egoísta e que não tinha apego a nada. Sabe aquele lindo, leve e solto? Ele vai e não olha para trás. Ele não quer saber se a mulher vai ficar chorando, se a mulher vai passar fome, se os filhos vão passar fome, se os filhos o que vão fazer, deixar de fazer, se a casa dele vai virar um inferno, a empresa dele, o que vai acontecer, se vai falir, se não vai. É isso que eu estou focando, o que é o descanso em paz para o espírito. É isso, estou começando um novo ciclo, não vou nem olhar para trás, não quero saber. Sabe aqueles trabalhos que mandam fazer na Umbanda, macumba, etc, que quando você chegar lá em Cruzilhada, quando você chegar não sei aonde, você despacha ali, sai, dá 3 passos para trás e vai saindo de costa, mas não olhe para trás. Quem já frequentou uma situação dessa, é isso que eu estou falando, é esse o porquê. Porque se você olhar para trás, dá a entender que você está preso naquilo ali. Isso é uma explicação, outra explicação não vou dar aqui não, tá? Senão arruma encrenca. Então, na passagem do cidadão, ele tem que ir para frente e não pode olhar para trás. Se olhar para trás, ele fica. Porque ele vai ver a pessoa chorando, ele vai ver a pessoa prendendo, o egoísmo da pessoa não libera, prende, e ele fica naquela, agora vou, não vou, eu fico. Então, sabe? Então, o descanso em paz é isso, que ele vai começar uma vida nova, não esquecer tudo daquela vida que ele teve, dos problemas que ficaram, da família que ficou. Ele está zerado, deletado, pronto para um novo ciclo, começar do zero. Agora, me conta uma coisa. Quem está na espiritualidade do outro lado da vida, que desencarnou há pouco tempo, nessa situação? Para estar nessa situação, já está um espírito calejado lá em cima, tá? De primeira, não é não. E descansar em paz, também essa frase, o cara vai ficar o quê? Sentado na beira da piscina, na beira da praia, e vai curtir o sol, vai curtir o silêncio, o vento, a paisagem. Ele não vai trabalhar não,
Porque lá a moeda de troca é o trabalho. Se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar lá, você não vai ter o que está pedindo, não. Ah, eu quero visitar minha família. Tá bom, meu amigo. O que você está fazendo aqui? Nada. Então, vai arrumar alguma coisa para fazer, depois você volta e pede de novo. Porque o trabalho, aqui para a gente enobrece, né? E para uns dizem que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas lá, você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar. Né? Você tem que ajudar nos hospitais, ajudar quem está recém-chegado, quem está desencarnando. Você vai estudar como socorrer um desencarnado. Você vai ajudar no umbral, a resgatar as pessoas no umbral. Tem serviço pra caramba. Aí vem os ministérios lá, que você pode trabalhar lá com várias coisas, com atendente, com esclarecedor, várias coisas para fazer. Não é aquela senhorinha que eu conheci, que não trabalhava aqui na terra, no máximo que ela fazia era tricô, sabe? Passou o resto da vida fazendo tricô e não gostava de trabalhar. Aí, às vezes, eu penso nela assim, o que ela deve estar fazendo agora? Tricô não deve estar fazendo, porque se estiver fazendo tricô, Deus é paciente demais. E ela não vai evoluir. Mas isso eu estou falando aqui, né, de cada um, né? Deixa estar. Deixa que tá. Finalizando aqui, desculpe aí a canseira, sobrou o ano 26, que é o 8, que é o poder. No caso, o poder aqui, ambição, que ela, sendo freira, não tinha. Mas agora passou a ter essa ambição. Ou a ambição de provar que está viva, ou a ambição de se vingar. Me parece que ela, na resistencia passada, deu a entender que ela está querendo se vingar, não aceitou o fato. Eu estou refazendo essa pergunta lá de outra forma, para confirmar, para dizer exatamente se ela não vai perdoar nesse momento, nesse estágio, ou se mais para frente no futuro vai perdoar. Quer dizer, tipo assim, poxa, eu não merecia isso, eu não merecia morrer assim, eu não merecia. Então, né? A ambição que ela não tinha como freira, que dizia que ela desapegada de tudo, a bens materiais, essas coisas todas, passou a ter, que agora a ambição dela é resolver essa questão aí de como é que fica, e descobrir também que fez o processo kármico dela, de resgate, e outras ambições ela vem, no caso de se livrar do apego do corpo físico, no caso do esclarecimento, outras ambições que não tinha, passou a ter. E essa ambição florou do nada, né? Florou do nada. Outra coisa também que vem da representação do número 8 aqui na numerologia espiritual é a materialidade, ou seja, ela está presa à matéria. Já foi dito isso na resistencia passada. Ela está presa ao corpo físico, de uma certa forma, está presa ao problema que aconteceu, né? É por isso que ela não fez a passagem, no caso não foi para o plano espiritual. Isso, de certa forma, é que deixa presa nesse plano físico. E a outra representação no número 8 é a questão dessa natureza de ser ambiciosa. É tipo assim, né? Pega um cara aí que está acostumado a ganhar um salário mínimo, às vezes ele não consegue bater um salário mínimo aí no mês, até no ano todo, ele chega no máximo na metade. A vida dele é simples, daquele jeito, costumeiro, e ele não pode nem ter ambições. Se ele não está conseguindo comer, pagando as contas, é uma luta para pagar as contas dele, botar comida na mesa, ele não pode ter outras ambições, grandiosas ambições. Ele pode, no máximo, um dia pensar que vai acertar na loteria, mas aquilo todo mundo pensa. Mas, de uma certa feita, apareceu uma fortuna, caiu no colo dele. Seja acertou na loteria, seja uma herança que ele nem sabia que tinha direito, desperta aquela ambição que não tinha. E, bom, analisado aqui, ficou longo, então faça o seu comentário. Você gostou, você curte, se acha interessante esse vídeo, passar para alguém, compartilha. Até o próximo
E mais perguntas a respeito, a gente continua ou no comentário ou no próximo vídeo, de acordo com as preferências, né? Obrigado, até a próxima.